Olá, companheiros e companheiras. Eu sou a Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Análise de Conjuntura Semanal. E esse programa vai tratar especialmente do tema da solidariedade. Mas afinal, que solidariedade é essa que a gente está falando e, mais do que isso, que a gente está praticando? Para tratar desse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da conjuntura em nível internacional e nacional, o que isso representa em meio a um aumento da desigualdade social e também as nossas ações de solidariedade, que nós estamos ajudando a construir em todo o país. Todos nós sabemos que aqui no Brasil, a fome e a desigualdade social, elas chegaram muito antes do vírus. E essa é a mesma realidade colocada para toda a América Latina, para a África e para muitos países do mundo. A pandemia do Covid-19, ela se espalha em meio a um cenário de extrema desigualdade social. E essa desigualdade social, ela ocorre também por conta deste modelo, que é um modelo extremamente excludente. A sociedade do capital é um fracasso. Dos 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, 1 bilhão passa fome. O outro 1 bilhão passa sede, não tem acesso à água potável. E é nesta realidade que se instala essa enorme pandemia que abale muito a vida dos mais pobres, a vida principalmente dos negros e negras e a vida daqueles e daquelas que estão mais expostos aos problemas sociais e, portanto, vão sofrer mais e, lamentavelmente, vão morrer mais em função dessa pandemia. Um estudo publicado pela Oxfam e pela Organização das Nações Unidas no dia 8 de abril revela que o número de pessoas no mundo na faixa de extrema pobreza vai crescer somente agora, nesse período da pandemia, em 160 milhões de pessoas no mundo. Isso representa o maior crescimento nos últimos 30 anos, de uma forma tão abrupta, de pessoas em condição de extrema pobreza. E qual que é a resposta do capital para as pessoas de extrema pobreza no pós-pandemia? O capital não tem resposta para isso. É preciso que a gente se organize para, junto das nossas ações de solidariedade, junto das nossas formas organizativas possíveis nessa realidade, a gente também vá questionando este modelo, porque afinal somos os coveiros do imperialismo. Mesmo que a gente não queira, a gente tem que cavucar e a gente precisa enterrar esse modelo, porque a pandemia, ela também está envolta a toda a questão do que representa este modelo do capital, a sua relação destrutiva com a natureza, a diminuição das florestas tropicais, a mudanças nos ecossistemas, o aumento, o avanço das mudanças climáticas e também a própria forma de criação industrial dos animais, ela deve provocar muitas pandemias. A Covid-19 certamente a gente vai enfrentar e vai derrotar. No entanto, outras pandemias podem ser liberadas por este modelo do capital, que desequilibrou completamente a relação entre seres humanos e a natureza. Essas relações, elas foram se tornando relações destrutivas, pautadas pela lógica do lucro e do capital. É por isso que é tão importante que a gente se organize, que a gente politize as nossas ações. Nós estamos ajudando a construir várias ações de solidariedade por esse país afora. E essas ações de solidariedade, elas não precisariam nem ser mostradas, porque a solidariedade é um princípio da nossa organização, e mais do que isso, ela é um princípio ético de todos aqueles e aquelas que querem transformar a realidade. Mas a gente precisa também mostrar essas ações de solidariedade para motivar que mais gente se some a essas nossas ações. Nós sabemos que as nossas ações de solidariedade são muito diferentes dessas ações de caridade ou ações oportunistas, como, por exemplo, o Banco Itaú, que foi um dos bancos que teve o maior lucro no ano passado e agora tenta fazer o marketing em cima de processos de doação. Ou muitos artistas que acabam também se apropriando de uma questão que é fundamental de solidariedade dos povos, mas também se apropriam para poder se promover.
Nós temos os nossos artistas populares, artistas comprometidos, que estão junto conosco nas ações de solidariedade. Nós temos ajudado a construir a grande campanha de solidariedade que se chama Vamos Precisar de Todo Mundo, extraída da linda canção Sal da Terra, de Beto Guedes. E essa campanha Vamos Precisar de Todo Mundo, ela tem um site que chama-se Todo Mundo, e ali a gente pode encontrar as principais iniciativas que a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo têm realizado em todo o país. Nós também estamos construindo a iniciativa do Periferia Viva. Periferia Viva é um processo orgânico de doações de alimentos, doações de materiais de higiene, mas também de trabalho de base. Mapeamento das principais lideranças, mapeamento das demandas do povo e levantamento, de ações concretas que podem culminar numa massificação da luta pela reforma agrária, da luta pela moradia, da luta por direitos. Na Periferia Viva, nós também estamos atuando firmemente na luta por direitos, na luta para que mais gente consiga acessar o auxílio emergencial, para que o povo do campo tenha políticas para poder fazer de fato esses processos de produção de alimentos e também de solidariedade, a política do Programa de Aquisição de Alimentos, do PNAE, do crédito, da renegociação das dívidas e tantas outras. E também estamos lutando e enfrentando a questão da violência doméstica. Nós sabemos que este processo, esse chamado da quarentena necessária, ele também pode possibilitar contraditoriamente um aumento da violência contra as mulheres, contra as crianças e os adolescentes, os idosos e os sujeitos LGBTI+. Por isso que nós temos que lutar muito contra todas essas formas de violência. E nós do Movimento Sem Terra estamos fazendo de tudo para que os nossos acampamentos e assentamentos também contribuam nesse grande processo de solidariedade. Nós, desde que começou essa pandemia, doamos até o momento cerca de 500 toneladas de comida. E a gente sabe que a gente poderia doar muito mais se a política de reforma agrária no nosso país ela fosse levada a sério. Este governo e o golpe têm sucateado todas as políticas de apoio aos agricultores e agricultoras. Isso tem uma consequência direta lá nos assentamentos e acampamentos. Então, mesmo com as dificuldades que nós estamos enfrentando na reforma agrária, ainda assim o nosso povo tem sido extremamente solidário e tem se envolvido concretamente nesses processos de doação. E nessa arrecadação, a gente também está exercitando a nossa Jornada Nacional de Formação e Trabalho de Base, que está em curso, porque toda vez que a gente vai lá pegar uma mandioca, abóbora, banana, quiabo da nossa companheirada, é também uma forma de fazer processos organizativos e de formação para que mais gente se envolva concretamente nessa corrente de solidariedade, que é uma corrente do ponto de vista de nós ajudar a nós mesmos, porque só quem se preocupa com a classe trabalhadora é a própria classe trabalhadora. E nós temos que difundir essas ideias. Por isso, companheiros e companheiras, no 17 de abril, esse dia tão importante, tão marcante na nossa trajetória, no qual nós perdemos abruptamente 21 companheiros no massacre de Eldorado dos Carajás, somente nesse 17 de abril nós doamos 350 toneladas de alimentos para a sociedade em diversas ações. A solidariedade deve ser um gesto que nós temos que perseguir, porque na luta para a gente poder aumentar a nossa imunidade, fazendo com que mais pessoas tenham direito a alimentos diversos e saudáveis, a gente também tem que aumentar a nossa humanidade. A luta e defesa da humanidade é o povo quem faz. E é por isso que nós temos que aumentar essas ações em todo o país. Sejamos solidários, porque revolucionários são solidários. Mas sejamos também ousados no sentido de questionar este modelo e dizer para a sociedade que para enfrentar essa pandemia, para enfrentar a crise do capital, é preciso a gente derrotar este modelo de sociedade tão desigual, tão cruel, que não se importa com as vidas humanas. Vamos lá, companheirada?
Esse foi o nosso programa Análise de Conjuntura semanal. Eu sou a Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do Movimento Sem Terra, e gostaria de terminar com um incentivo para que a gente faça e use as nossas máscaras. Eu já fiz a minha, inspirada aqui nas lutas das mulheres do 8 de março. Faça a sua, utilize, vamos ajudar e vamos proteger o nosso povo. Até mais, companheirada!